Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo aplica uma goleada em cima do Botafogo lá no Newton Santos. Resultado importantíssimo para ficar na cola do líder. Para você, rubro-negro, quem foi o melhor jogador da partida? Deixa aí nos comentários. E no final do vídeo eu vou trazer os comentários que acertaram os placares do jogo. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Para você, Globo Esporte chegando, o Flamengo está muito vivo e muito forte no Brasileirão, querendo retomar a liderança para conquistar o título nessa reta final. Ganhou do Botafogo com autoridade no tapetinho do Nilton e claro que agora o foco é total para o jogaço de domingo contra o líder Palmeiras. Botafogo e Flamengo. Parecia um duelo equilibrado. No otimismo dos torcedores. Eu sou professor e eu vim comemorar aqui o Dia dos Professores e eu vou ver o Botafogo ganhar. Eu esperei um 3-0. 3-0. E equilíbrio nas preocupações também. A gente sabe que o momento deu uma certa turbulência, mas a gente está confiante. O Botafogo, se perder, uma crise chegando, né? O que aconteceu foi uma vitória dominante dos visitantes. E um placar pra lá de desequilibrado no Newton Santos. Ainda mais para um clássico. É muito difícil ganhar aqui e mais por 3 gols. Com o segundo gol, o jogo acabou. Temos que dar valor à nossa grande vitória. No início, o Flamengo tinha o maior controle da bola, mas o Botafogo era mais objetivo. Os primeiros minutos são assim meio com dúvida. E principalmente a adaptação da velocidade da bola no gramado sintético. Teve até um pênalti não marcado nesse lance, quando o Luiz Araújo dividiu uma bola com o Alan. Tem um contato ali, depois dele joga a bola, um contato leve, que não impacta na ação da sequência da jogada. Exatamente. Ele não tinha nem possibilidade de pegar a bola mais à frente. É um contato insignificante de jogo. O comentarista de arbitragem da Globo, PC Oliveira, explica. Quem tem o contato com a bola é o Luiz Araújo e o Alan chega atrasado de maneira imprudente, dá um pisão, imprudência, uma falta muito clara. O VAR analisou, deu sequência na jogada, como foi dentro da área, o pênalti deveria ter sido marcado. Tão difícil que é para o Flamengo, para dar uma falta a favor do Flamengo, não estão apitando o que está falando a jogada. Isso realmente me dói. Depois de receber a bola no meio-campo com uma marcação insistente, o Arrasca segurou a bola até o último momento para encontrar o Pedro na entrada da área. E o atacante colocou no cantinho para fazer 1-0. No dia em que ele faz 300 jogos com essa camisa, Pedro marca mais um! No segundo tempo, teve um momento específico em que o Botafogo poderia ter marcado. O Arthur Cabral teve essa chance. Temos dificuldades em fazer gol. Quando vemos que o melhor artilheiro nosso tem 4 goles, significa que é um time que joga, que compite, que defende bem e que tem problemas de goles. O que não foi o caso do Flamengo ontem. Em mais uma jogada inspirada do Pedro, olha o totozinho que ele deu para deixar o Luiz Araújo pronto para dar uma sapatada pro gol. E fazer o segundo do time na partida. Temos esse problema de confiança que cai quando tomamos um gol. Não é a primeira vez que acontece, temos dificuldade em virar jogos. E pior, o Botafogo não virou e ainda levou o terceiro gol no clássico. O Carrascal pressionou a saída do cuiabano e roubou a bola. Rapidamente levou para a ponta e cruzou na cabeça do Plata. Tinha acabado de entrar no jogo. Não foi gol de placa, mas fechou o placar em 3-0. E parabéns para a moça do início da reportagem que, de uma maneira muito evidente, acertou o resultado. Eu esperei um 3-0. 3-0. Com a vitória, o Flamengo pega o embalo e se mantém firme na perseguição ao primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, derrotado, se afasta do G4. Temos que esquecer rápido desse jogo e preparar do melhor jeito o próximo jogo. Essa foi a maior vitória do Flamengo no Clássico, jogando no Newton Santos.
E no próximo domingo tem encontro com o líder Palmeiras. Um jogão que pode ser decisivo para o campeonato. Uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais. Agora se liga no tamanho da freguesia do Botafogo para o Flamengo no tapetinho do Nilton. Tá 8-1 para o Flamengo lá. Isso mesmo, dos últimos 9 clássicos na casa do Botafogo, o Flamengo ganhou 8 e o Botafogo só ganhou 1. Nesse período, os times ainda disputaram 2 jogos fora do Rio, um em Belém, outro em Brasília, e o Flamengo ganhou os 2. Que coisa, hein, gente? Enquanto os rubro-negros ensaiavam uma pressão, os donos da casa respondiam com contra-ataques sem muito perigo. O primeiro ataque do Flamengo faltou força. Também de cabeça, Luiz Araújo mandou para fora e, na resposta, Arthur Cabral não caprichou. O lance polêmico da primeira etapa aconteceu aos 35 minutos. Luiz Araújo caiu na área e pediu pênalti em pisão de Alain. O árbitro mandou seguir. Um lance de penalti claríssimo, claríssimo, que o árbitro pode não ter visto, mas o VAR tem que intervir. E não intervém porquê? Nós queremos essa resposta. 5 minutos se passaram. Arrascaeta arrastou a marcação e tocou no artilheiro. Pedro escolheu o canto e abriu o placar, 1-0. Pedro é um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. E hoje ele deu tudo pela equipe. Na volta do segundo tempo, a melhor chance da noite para o Botafogo chegou aos pés de Arthur Cabral, em passe de Santos. Mas o atacante mandou para fora. Foi o último lance dele que deixou o campo vaiado. O Botafogo ainda teve uma sequência de oportunidades desperdiçadas. Até que Pedro achou um passe milimétrico para servir Luiz Araújo. 2-0 Flamengo. E não demorou para ampliar. Foi só Felipe Luiz fazer algumas mexidas que, com apenas 1 minuto em campo, Plata fez o terceiro. Fim de jogo, Flamengo 3, Botafogo 0. É importante vencer um clássico na casa do adversário com todos os fatores contra, que a gente sabe de sintético e um clássico em si, né? Então não tem favorito nunca. Quando vemos que o melhor artilheiro nosso tem 4 goles, significa que é um time que joga, que compite, que defende bem e que tem problemas de goles. Com o resultado, o Flamengo segue a busca ao líder. Os 3 pontos para o Palmeiras continuam, mas no próximo domingo, as equipes se encontram aqui no Rio de Janeiro. Duelo considerado primordial na briga pelo título. Palmeiras, grande equipe, grande momento. Tem um elenco, talvez os mais caros aí, ou o mais caro, né, esse ano sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram, e o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números. Por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Já o Botafogo segue no 5º lugar e viu o Mirassol abrir 6 pontos de vantagem no G4. Um time é um ambiente que gosto, porque gosto das pessoas, dando todo, todos os dias, até quando não depende de mim. Domingo com o Pedro, que ontem marcou, hein? Então são 2 grandes artilheiros aqui do futebol brasileiro que estão vivendo grande fase. E aí não é Pedro Henrique Torre, o Felipe Luiz mexeu na equipe, falou que vai ficar com a convicção dele, em jogo que entender que é melhor ele escala, em outro jogo não escala, mas a escolha dele ontem deu muito certo, Pedro. Pois é, Bruno, tudo bem? Mais uma vez um abraço para todos aí. Felipe Luiz, é muito difícil sair daquela questão de que analisa jogo a jogo para decidir a escalação do Flamengo. Não vai ter 1-11 fechado com o Felipe Luiz, é outro tipo de pensamento, então ele vai de acordo com... Ele disse, o campo fala, mas o campo fala não só pela atuação do próprio jogador, mas também pela escalação ou pela posição, a maneira que joga, o modelo de jogo do adversário. É por isso que o campo fala tanto com o Felipe Luiz. Uma boa vitória ontem, 3-0, enfim, conseguiu vencer sem grandes problemas o Botafogo no estádio Nilton Santos. É difícil, né, chegar lá e vencer, ainda mais com uma margem folgada como foi ontem, mas o Flamengo conseguiu esse papel. Tiveram alguns momentos assim
no Campeonato Brasileiro, o Flamengo esteve muito mais à frente, mais tranquilo e tudo mais, mas agora perdeu essa dianteira e corre atrás do Palmeiras, então tem muito esse sentimento dentro do universo rubro-negro. E se aproveitou também de uma certa instabilidade que vive o Botafogo com o David Ancelotti, porque de fato a torcida do Botafogo ontem no estádio Newton Santos ficou bastante irritada, principalmente depois do 3-0 do Flamengo ali, vaiou bastante, enfim, chamou de time sem vergonha, um descontentamento enorme. Afinal, o Botafogo, atual campeão brasileiro e também da Libertadores, o título parece só um milagre daqueles milagrosos mesmo para acontecer, né? Então, enfim, fica muito difícil. Ontem a gente esteve lá no Newton Santos, em Engenhão, conversamos com vários personagens da partida de ontem. Temos aí David Ancelotti, Felipe Luiz, Jorginho, Léo Pereira, enfim, vamos acompanhar um pouco o que disseram esses grandes personagens desse clássico ontem no Newton Santos. Acho que temos falta de constância na maneira de competir durante todo o jogo, como fizemos na primeira etapa, hoje, e no começo da segunda. É isso. Não é tanto... Acho que outra coisa. Sei que os resultados não estão chegando. Estamos todos frustrados por isso, dentro também, mas estamos unidos. Por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do próprio Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais. Diz muito do que foi nossos últimos dias de treinamento. Acho que a gente teve o hábito e a gente colocou em prática treinamentos muito elevados entre nós. E o reflexo foi um time bem consistente hoje dentro de campo. Não, tranquilidade você vê no resultado, né? Mas dentro de campo não foi assim. Foi um jogo duro, onde eles criaram algumas dificuldades, principalmente no primeiro tempo, com alguns contra-ataques que a gente não atacou marcando. E não foi tão fácil assim quanto o resultado demonstra. Mas foi uma vitória merecida, onde a gente criou e concretizou as jogadas que a gente criou. Então, mérito à equipe e uma vitória muito importante. Tá então o Jorginho falando, enfim, Léo Pereira, todos os jogadores do Flamengo, também Felipe Luiz e David Ancelotti. A situação animada ontem no estádio Newton Santos. O Botafogo não teve zona mista, então por isso não acompanhamos nenhum jogador aí falando. Mas de fato, Bruno, o Flamengo chega em boas condições para esse jogo de domingo, esse confronto direto com o Palmeiras, porque venceu bem. Agora o Botafogo, falava aqui, estava até dando uma olhada direitinho, são 18 pontos, né, para o Palmeiras. Então ficou muito complicado pensar em liderança, em qualquer coisa nesse sentido, mas o próprio G4 fica ameaçado, está a 6 pontos do Mirassol, Bruno. Tem que tentar mirar no Mirassol, de fato, né? Porque acho que liderança já não é mais a conversa aí pro Botafogo. Números do Pedro contra, então, o Botafogo. Bom, ele fez um gol, uma assistência. Duelos vencidos foram 6, hein? 4 faltas sofridas, bela nota no Bola de Prata, quase 7,9. Ô, Breiler, foi isso que fez o Flamengo, assim, voltar a vencer bem um jogo? Foi a presença do Pedro? Porque a gente cobrava ou a gente tinha expectativa em ver como o Flamengo ia aproveitar a data FIFA com todos os jogadores ali para reencontrar o melhor futebol. Reencontrou ou é a presença do Pedro que fez o Flamengo vencer bem? Não só, Bruno. Para mim, o Pedro é um jogador tecnicamente que agrega muito pela capacidade de fazer parede, as movimentações que ele gera ali na frente. É um centroavante que tem técnica, mas o Flamengo de ontem, depois que tem dificuldade no começo do jogo, se ajusta muito pela associação dos atacantes. E aí vai muito além do Pedro. O Flamengo não foi só bola no Pedro, espero que ele vai fazer, embora ele tenha tido a participação decisiva com gol, com assistência, mas houve ali a bola passando de pé em pé, de Arrascaeta, o Luiz Araújo muito ativo pelo lado direito, o Cebolinha, quando entra no segundo tempo, vai muito bem até se machucar. Se machucou de novo, hein? O eterno drama do Cebolinha. Mas o Flamengo ontem, em relação aos últimos jogos, evoluiu muito nessa associação ofensiva. O Pedro está nesse conjunto, mas eu não atribuo só a chegada dele, porque o Flamengo, a gente já viu numa fase melhor com o Felipe Luiz,
ser muito associativo, mesmo quando jogava o Plata por ali, quando o Felipe tentou outras formações, a proposta de jogo sempre funcionou mesmo quando o Pedro não estava em campo. Então seria injusto da minha parte falar, não, o Felipe Luiz estava dando murro em ponta de faca sem o Pedro. E eu sei que existe aqui no futebol brasileiro, até pela carência atual da posição, é um apelo muito grande quando um 9 aparece, um 9 goleador diferente, que o cara, esse cara é imprescindível no time, tem de jogar todas. Não necessariamente, dependendo do adversário, pode fazer sentido trocar. Olha o Fernando Diniz com o Verratti no Vasco. Dependendo do adversário, o Verratti vai ser útil e tem jogo que não vai precisar tanto assim, principalmente quando jogar fora de casa. E para esse jogo, eu vejo que o Felipe Luiz acertou com o Pedro, observando também a característica da defesa do Botafogo. Com o Marçal ali, o Botafogo perdeu em estatura e perdeu um zagueiro de força física para disputar com o Pedro. E aí ele levou vantagem quando jogava de costas e conseguiu servir os companheiros. Mas foi só pro jogo de ontem ou não dá para ter o Flamengo sem o Pedro, Jailson? Eu entendo o ponto do Breler, mas tecnicamente o Pedro e o Verratti... Não, claro. Não tem discussão, né? Não tem. Porque o Pedro, tecnicamente, né, com a bola no chão, entrega muito mais do que o Verratti. Mas é que no Flamengo, Jailson, tem opções, como o Plata, por exemplo, que tornam o ataque mais móvel. Claro. Então, eu entendi, inclusive a sonora do Felipe Luiz, né, depois das convicções e tal, eu entendo quando ele fala isso. Eu só não entendo quando ele demora para trocar quando a convicção dele não dá certo. Entendi. Às vezes ele demora para reagir, é isso? Tá. Esse é o único ponto para mim. Eu concordo com ele. Tem jogo que é melhor para um cara de velocidade, um cara de mais mobilidade, que é o caso do Plata, que pode fazer aquela função também, e o Bruno Henrique também. Só que o Bruno Henrique hoje, tecnicamente, para mim, está numa fase inferior aos outros dois. Eu entendo essa parte perfeitamente, até porque o Felipe Luiz que é o treinador, né? A gente está aqui conversando sobre. E só que, quando ele demora um pouco a mais, por exemplo, tem a ausência, o Flamengo fica naquele arame liso, tocando de um lado para o outro, e falta algum 9, e aí eu acho que ele teria que agir mais rápido. Que aí foi o jogo contra o Cruzeiro que a gente falou sobre isso. Acho que foi. Que faltavam 9, o time entrou sem 0-0, entrou sem centroavante, várias vezes o Plata ali rodeando, faltava um centroavante, enfim, algumas outras ocasiões. Ontem, como o Breler falou, era um jogo realmente de imposição física, até porque o Marçal bate na cintura do Pedro, e o Pedro muito bem na hora de organizar o jogo. Eu acho que o jogo de ontem, sim, pro Flamengo, que sofreu no início, com o encaixe que o Santi Rodrigues conseguiu ali fazer pelo lado esquerdo, o Santi Rodrigues puxando para dentro e o Cuiabano com o corredor aberto, a parte, para mim, o ponto principal foi cada um na sua função. Luiz Araújo, canhoto lá, aberto pelo lado direito, que era uma situação que o time já estava acostumado. A dinâmica dos outros jogadores, eu nem digo os jogadores com a bola, a dinâmica dos outros caras. Por exemplo, o Carrascal, ele quando estava jogando aberto pelo lado direito, ele é destro, então ele já tinha outra dinâmica quando ele cortava para dentro, já não tinha o pé bom. Então acho que todo mundo ali, cada um na sua função, Everton Araújo protegendo a frente da zaga, liberando um pouco mais o Jorginho para segundo volante. Ontem o Alexandro às vezes fazendo ultrapassagem pelo lado esquerdo, o Lino lá pelo lado esquerdo também aberto, não foi brilhante, mas enfim, estava lá aberto pelo lado esquerdo fazendo a dele. E o Pedro, ora fazendo a função de centroavante, mesmo pisando na área, e como a gente viu no segundo gol, às vezes dando um passo para trás para fazer a organização com a Arrascaeta. Mas essa dinâmica é fruto do trabalho nesses dias sem jogo? Você acha que é? Eu acredito que sim, tem um pouco mais de tranquilidade. O Felipe aproveitou bem. O Flamengo continua criando oportunidades, só que perdia muito a posse da bola às vezes. Essa dinâmica de ter a posse de bola mais do que o adversário, isso é algo que a gente já vê constantemente no time do Flamengo. Só que ali que a gente cobrava era ter um pouco mais de discernimento na hora de justamente finalizar as jogadas. Ontem eu acho que aconteceu isso. O Pedro, por exemplo, a bola que ele serve para o Luiz Araújo, em alguns momentos ele poderia ter finalizado, tentado um chute cruzado em cima do zagueiro. Não, ele teve tranquilidade, esperou o Luiz Araújo fazer a movimentação, deu o tapa e saiu o segundo gol do Flamengo. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, que é muito importante aqui pro canal, que assim o YouTube vai reconhecer que o conteúdo é relevante e vai mandar para vários rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ative as notificações do canal para sempre sair um vídeo novo, você ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros 3-0, dava para ter sido mais. Não foi um jogo assim, nossa, que jogo do Flamengo, mas foi um jogo seguro, um jogo bom do Flamengo, onde o ataque funcionou muito bem. Quando o Pedro, Arrascaeta
e os pontas ali, seja Bruno Henrique, que entre, Samuel Lino, Luiz Araújo, no caso de ontem, funcionam ali na frente, é muito difícil não sair gol no ataque do Flamengo. A defesa se comportou muito bem, sofreu alguns sustos aqui e ali, mas conseguiu controlar parte do jogo e vencer o Botafogo. Resultado que é muito importante nesse brasileiro para ficar ali na cola do Palmeiras, que conseguiu vencer de virada o Red Bull Bragantino. E nesse final de semana é o jogo da vida no Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Tem que vencer de qualquer forma, não pode empatar e muito menos pode perder. O Flamengo tem que vencer e vencer com autoridade o Palmeiras para poder colar aí de vez na liderança do campeonato. E quem sabe aí, contando com um tropeço futuro do Palmeiras, acabar retomando a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas aí eu quero saber de você, rubro-negro, qual foi o melhor lance do jogo, quem fez o gol mais bonito, qual foi o melhor jogador do jogo que você achou? Deixa aí nos comentários. Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.